Como evitar a adjudicação do bem penhorado. Lição prática jurídica do dia, lição de número 84, de um total de 365. Vamos falar sobre processo de execução, o ato da adjudicação, uma forma de expropriação do bem penhorado. Vamos analisar como o executado devedor pode evitar que a adjudicação se realize no caso concreto. Muito bem. Diariamente, como você sabe, eu posto aqui conteúdos jurídicos com o propósito de trazer lições práticas para a defesa do executado em juízo, para obter sucesso em relação à defesa do executado no processo de execução. E hoje vamos falar especificamente da expropriação do bem penhorado, a adjudicação. Muito bem. O artigo 875 do Código de Processo Civil diz que, realizada a penhora e a avaliação do bem penhorado, o juiz dará início ao ato de expropriar o bem penhorado. Bom, a expropriação ela pode acontecer pela adjudicação, pela alienação por iniciativa particular ou por leilão judicial, ou a expropriação pode ser pela exploração dos frutos e rendimentos do bem penhorado ou da própria empresa, se a empresa que for objeto de penhora, os rendimentos da empresa forem objeto de penhora. Muito bem, a adjudicação é uma espécie de expropriação, uma técnica de expropriação em que o bem que foi penhorado é transferido para o próprio exequente ou para terceiro, como uma forma de satisfação do crédito exequendo. A adjudicação pode ocorrer no bem penhorado sendo móvel ou imóvel, E é necessário analisar quem tem legitimidade para adjudicar. Em regra, quem exerce o direito de adjudicar o bem penhorado é o próprio credor exequente, nos termos do artigo 876, parágrafo 5º do CPC. Mas também são legitimados terceiros, como, por exemplo, um outro credor exequente concorrente que haja penhorado o mesmo bem, ou ainda o cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente do executado, ou também os sócios não devedores de uma pessoa jurídica que teve as cotas sociais do sócio devedor penhorado. Se as cotas sociais de uma empresa foi penhorada, as cotas desse sócio devedor, os outros sócios também têm direito de adjudicar essa penhora realizada. E para uma parte da doutrina, todos os sujeitos descritos no artigo 889, inciso 2 a 8 do CPC, também têm legitimidade para adjudicar. Bom, alguns requisitos são necessários para a adjudicação. Primeiro, tem que ter a manifestação expressa do legitimado. Ele deseja adjudicar o bem, Tem que ter essa vontade expressada por escrito, normalmente, ou oralmente, se estamos diante de uma ação de execução que tramita no juizado especial. Quando o legitimado postula pela adjudicação do bem penhorado, o valor dessa expropriação se dá pelo limite da avaliação do bem penhorado. Não é possível, em regra, que a adjudicação ocorra em valores inferiores ao da avaliação do bem penhorado. Portanto, o limite aqui é a respectiva avaliação. Se o valor da avaliação do bem penhorado é exatamente o valor da dívida, aí a transferência da propriedade para o adjudicante faz com que, se esse adjudicante for o próprio exequente, faz com que a execução seja extinta pelo pagamento. Agora, pode acontecer que o valor da adjudicação é inferior ao valor da dívida. Nesse caso, o saldo residual vai dar prosseguimento à execução em favor do exequente. E se o bem que foi adjudicado, o bem penhorado, tem um valor de mercado de avaliação superior ao valor da dívida,
o exequente, ou o terceiro, obviamente, que o exequente vai ter que, ao adjudicar, se for ele quem for fazer esse ato de adjudicação, o exequente terá que depositar o valor da diferença. Muito bem. Um ponto importante aqui para tratarmos. Como que o executado pode evitar a adjudicação do bem penhorado? Quais são as possibilidades aqui que ele tem para fazer a defesa e esse bem não ser transferido para o adjudicante, né? O exequente ou os legitimados, terceiros legitimados. Como que isso pode se dar no caso concreto? 3 formas aqui que o executado pode impedir a adjudicação do bem penhorado. A primeira é quando o próprio exequente manifesta na ação de execução que deseja adjudicar o bem, ou seja, que o bem penhorado seja transferido à propriedade para ele como forma de pagamento da dívida exequenda, o próprio devedor executado pode remir a execução. O que significa isso? Ele pode depositar o valor da execução atualizado em juízo e, com isso, evitar a adjudicação do bem penhorado. Para isso, ele pode pagar diretamente o exequente ou consignar a importância da execução, atualizada ao valor da dívida por juros, custas e honorários advocatícios do profissional que assistiu o exequente. Com isso, ele impede a adjudicação. E uma outra forma que existe para impedir a adjudicação, a transferência do bem penhorado para, nesse caso, o exequente ou o terceiro, é o próprio executado requerer ao juiz a substituição do bem penhorado por dinheiro. Essa possibilidade também está prevista na lei. Agora, se esse executado não tem o dinheiro necessário para substituir o bem penhorado, ele pode propor ao juízo que a penhora seja substituída por fiança bancária ou seguro-garantia. E, por fim, esse executado pode propor a remissão do próprio bem penhorado, nos termos do artigo 887, parágrafo 3º e 4º do CPC. Bom, na prática jurídica, a forma mais plausível, né, mais viável de se evitar a adjudicação do bem penhorado, para que esse executado não perca a propriedade ou posse desse bem, é justamente requerer a substituição por outro bem, e esse outro bem tem que ser dinheiro. Dinheiro ou fiança bancária ou seguro-garantia. É a forma mais fácil aqui de resolver esse problema em favor do executado. Ou remir a própria execução, né? Efetuar o pagamento do valor da dívida exequenda. Ok? Nossa lição prática jurídica do dia é nesse sentido. Nos vemos na próxima. Até lá. Valeu, pessoal.